Fala pessoal, eu pensei se gravaria esse vídeo ou não, mas depois cheguei à conclusão de que esse é um canal também de notícias, de informação. Então, primeiro eu preciso passar a informação. Faleceu o rei do futebol, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, hoje, nesse dia 29 de dezembro de 2022, às 3h27 da tarde, por complicações envolvendo um câncer de cólon e falência múltipla dos órgãos. O Pelé estava completando um mês internado no Hospital Albert Einstein, justamente tratando desse câncer e também por uma infecção respiratória em decorrência da Covid. Acabou tendo a metástase, né, se espalhando por demais órgãos. Ele já tinha tido um problema renal. Pelé, que há muitos anos tinha apenas um dos rins e acabou tendo problema renal no final de semana. E aí, nem vou entrar no mérito aqui de tantas informações desencontradas nos últimos dias, né? O fato é que eu acompanhei, inclusive, não só algumas internações do Pelé, desde que ele foi diagnosticado lá no final de 2021, submetido à cirurgia, retirada do tumor, depois entrou na quimioterapia. Recentemente, a quimioterapia não fazia mais efeito, né, no seu organismo, e aí ele foi submetido a tratamentos paliativos, que são nada mais do que aqueles tratamentos para causar conforto ao paciente, e pode ser um indicativo de que, enfim, dali o paciente acaba caminhando para a morte, mas muitos pacientes com tratamentos paliativos acabam sobrevivendo, ganhando alta, demorando mais, enfim, alguns meses ou até anos para vir a falecer. Então varia muito, né, da resposta do organismo. Enfim, o Pelé 82 anos, né, uma série de complicações, e aí eu fui acompanhando essa despedida do Pelé aos poucos, e com plantões em frente ao hospital, a gente buscando informações, tentando contato com a família, fazendo papel de jornalista, né, porque para as pessoas entenderem, né, isso pode parecer em alguns momentos, o jornalismo pode parecer algo até um pouco cruel, mas é da nossa profissão pela relevância que tem o Pelé, como tem qualquer figura pública enorme, como era o caso do Edson, em termos mundiais. Então é natural que as pessoas tenham interesse, né, no que está acontecendo, e alguém precisa reportar esse fato. Então, estive lá, inclusive essa semana, estive lá no hospital, juntamente de toda a imprensa, porque já se sabia que dali a situação era muito complicada, né? A família foi chamada no Natal, conseguiram passar ali os últimos instantes do Pelé, e tinha uma expectativa de daqui a pouco ele vencer o ano, o que não aconteceu. Mas enfim, agora, até para passar para vocês, além mais ainda informações, né, em razão até do final do ano, né, o que vai acontecer? No domingo, dia 1º, na noite do dia 1º para o dia 2, vai acontecer o traslado do corpo do Hospital Albert Einstein para Santos. Santos já há uma intensa mobilização, desde o final de semana, né, quando vazaram algumas imagens da montagem de um palco, de um altar lá, para recepcionar o Pelé, porque realmente as notícias, a partir do final de semana, elas já foram muito mais preocupantes. E aí, a pedido do rei, o Pelé será velado no gramado da Vila Belmiro a partir do dia 2 de janeiro, na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, e aí na terça-feira, dia 3, às 10 da manhã, ocorre o sepultamento ali no funeral, no memorial, melhor dizendo, ecumênico que tem próximo à Vila Belmiro. Eu acompanhei também o velório do Coutinho, grande parceiro do Pelé em tabelinhas, em gols. O Pelé acredita a 50% dos gols, pelo menos 50% dos gols que ele fez na carreira, ao Coutinho. Ele disse que ninguém faz nada sozinho, né? O Pelé exaltava muito Coutinho. Coutinho que não tem a mesma badalação do rei, né? Mas jogava uma enormidade, assim como todo aquele time do Santos da década de 60. Para quem gosta de história, tem muitos livros que contam, infelizmente, não mais imagens como a gente gostaria, como a gente está acostumado a ver hoje no futebol, mas muitos livros contam a história daquele Santos, que levou um time de praia do litoral paulista para o mundo. O meu irmão Kaká Fernando, né, o Carlos Fernando Schneider, que é jornalista do Band Esportes, escreveu a biografia do Coutinho, e eu estava até recuperando algumas passagens lá, em que conta um pouco desse Santos. Conta bastante, na verdade. É um livro que eu recomendo muito, porque o Santos dos anos 60 era como o Beatles, né? Por isso que quando muita gente coloca que o Pelé talvez não seja, eu nem vou entrar em polêmica aqui, tá? Não é esse o objetivo do vídeo,
mas como que o Pelé não jogou uma Europa, não jogou na Europa, não ganhou a Champions e tudo mais, a gente está falando de um futebol de uma outra época, em que os maiores clubes do mundo ali, você tinha o Real Madrid, evidentemente, a Inter, o Milan, alguns italianos, o Boca já era muito grande na Argentina, e o Santos estava nesse rol. E o Santos excursionava muito para fora do Brasil, como se fosse uma espécie de apresentação dos Globetrotters, né? Os caras né, que davam espetáculos do basquete, né, com atividades meio circenses assim. O Santos era meio isso. O Santos era convidado através de muito dinheiro, porque naquela época o futebol não pagava tanto aos seus atletas, não como hoje, né, especialmente. Então a chance de você... E o calendário era mais flexível, então a chance muitas vezes daquele time que os jogadores pudessem ganhar um pouco mais de dinheiro era justamente ao serem convidados para jogar contra seleções, para jogar contra equipes mundo afora, era fazer esse tipo de excursão e os caras chegavam lá como popstars. Né, desembarcavam como astros do rock. Esse era o time do Santos da década de 60. E o Pelé, obviamente, era o cara mais ovacionado por tudo que ele vinha fazendo desde então. Né? 1958, 17 anos, o cara conquista uma Copa do Mundo. A gente exalta muito hoje o Kylian Mbappé, o francês, que aos 19 anos foi campeão mundial, agora com 23 fez o que fez na final contra a Argentina e quase foi campeão, vice-campeão, ainda tem muito para percorrer, com tantos gols em mundiais. É um cara realmente espetacular o que ele está fazendo. E aí você imagina um jovem de 17 anos chegar numa seleção brasileira, fazer gol com balãozinho contra o País de Gales, fazer 3 gols na semifinal contra a França, fazer 2 gols na final, 17 anos, dando ao Brasil o seu primeiro título mundial. Então hoje o que a gente fala do Brasil em representatividade mundial com o futebol pelos 5 títulos, o Pelé tem 3. E 2 sendo protagonista. Né? Em 62 ele machuca cedo e aí o nosso Mané foi o cara iluminado que acabou o Mané Garrincha sendo o destaque daquela Copa. E em 66 os caras quebraram o Pelé e ele não conseguiu avançar no Mundial, o Brasil foi eliminado, mas se não, imaginem só o que ele ainda poderia ter feito. Mas o Pelé tem 3 Copas do Mundo, gente. E a primeira com 17 anos sendo o protagonista. Além de todos os outros números impressionantes, né, que também não é o objetivo do vídeo, né, mas é só para a gente contextualizar. Então, eu estava falando, né, estou fazendo uma curva, né, de quanto o Santos foi importante na década de 60, como é importante a gente saber a história, porque tudo que vivemos hoje é porque, de alguma forma, algumas coisas aconteceram antes, né? Isso é uma obviedade, mas é só para esclarecer que o futebol como é hoje, ele era muito diferente há 40, 50 anos. E lá estava o Pelé como praticamente o baluarte, o embaixador de tudo que a gente conhece hoje. Tem um vídeo aí famoso na internet, que muitos de vocês já devem ter visto, com o Pelé fazendo coisas que hoje os jogadores fazem. E até minha esposa estava comentando assim, poxa, o futebol de antigamente, que é uma impressão que a gente tem também, né? Ele parecia mais lento, e é claro que ele era mais lento, né? Hoje o futebol é muito mais força, velocidade, muito mais intenso, muito mais dinâmico. E quando a gente olha jogos do passado, e do Pelé inclusive a gente fala assim, poxa, mas esse futebol, parece tão lento, parece tão ruim, menor tecnicamente do que o de hoje. E para mim é justamente o que exalta o Pelé. Porque você vendo o Pelé fazendo o que ele fazia, a sensação que me dá é que o Pelé é transcendental. Ele jogava do jeito que se joga hoje, num futebol em que a rotação era menor. E a rotação dele já era maior. Então ele fazia coisas que, obviamente, ninguém conseguia acompanhar. Quando ele dava um drible, muitas vezes o zagueiro não tinha a mesma imposição física de um Van Dijk hoje. Não tem. Eles não tinham. E o Pelé passava por eles como queria. E aí muita gente fala, mas será que o Pelé teria facilidade nos dias de hoje? Será que o Pelé é uma resposta que a gente nunca vai ter? Mas é só a gente fazer o seguinte raciocínio, de que o Pelé hoje, ele seria um cara mais adaptado ao futebol de hoje, inclusive com o seu corpo mais adaptado, o seu treinamento mais adaptado e com a genialidade que ele tinha. A minha resposta é que é óbvio que ele ainda seria o Pelé. O grande, o gênio, o maior, o rei, faltam adjetivos. Na verdade, Pelé já é um adjetivo para qualquer outra coisa que você queira colocá-la num pedestal. Quando você fala que o Michael Jordan é o Pelé do basquete, que o Tiger Woods é o Pelé do golfe, que o Lewis Hamilton é o Pelé do automobilismo, para muitos o Ayrton Senna, enfim. Mas quando você quer colocar alguém no topo máximo de alguma coisa, você caracteriza aquela pessoa como o Pelé daquela modalidade, daquela categoria.
Eu cobri, como eu estava falando, o velório do Coutinho, que foi o seu grande parceiro, e dali a gente saiu num cortejo, passamos o dia inteiro lá, com muitas personalidades, existia uma expectativa do Pelé comparecer em Santos, inclusive, e dali a gente fez o cortejo até o Memorial Ecumênico, onde a família só teve acesso. É mais ou menos o que vai acontecer com o Pelé, obviamente numa proporção muito maior. São esperados chefes de estados, presidente da FIFA, o presidente da Conmebol, presidente de clubes, provavelmente. Muita gente vai até o estádio da Vila Belmiro prestar essa homenagem, autoridades, para a despedida do maior jogador de futebol de todos os tempos. É difícil, gente, que alguém supere o Pelé. A gente pode falar em alguns números, como por exemplo o Neymar na seleção, né? Igualou o Pelé em gols na seleção, ok. Como daqui a pouco o Mbappé pode fazer, pode conquistar mais Copas que o Pelé, pode, e aí realmente estará numa prateleira fantástica. Para mim, o Lionel Messi hoje já se torna o maior jogador, maior e melhor jogador pós-Pelé, por tudo que ele fez, por toda a sua representatividade, mas o Pelé tem coisas inalcançáveis, né? Que vão da prática, dos gols marcados, da carreira longeva no Santos, das 3 Copas do Mundo, das coisas que ele fazia em campo, e vai também até do lado mítico da coisa. Do gol mais lindo que ele fez, que está no filme Pelé Eterno, que teve que ser reproduzido na Rua Javari contra a equipe do Juventus da Moca, que não tem registro, tem apenas relatos de quem estava naquele jogo, em que ele dá chapéus constantes na defesa inteira, inclusive no goleiro antes de empurrar a bola para a rede. E também de como o Santos parou uma guerra na Nigéria em 1969, quando lá chegou, houve um cessar-fogo para assistir o Santos de Pelé jogar. Essas coisas ficam no imaginário, essas coisas vão compondo toda uma situação, a ponto de eu dizer para vocês que eu não vi o Pelé jogar. E como é importante a gente saber a história e a gente ter essa ligação lúdica e romântica com o futebol. Porque para todo mundo que ama futebol e que vive do futebol, como eu, como vocês, o Pelé é uma divindade. E é claro que a morte dele é triste, porque, enfim, é um ser humano que se vai, são os familiares que sofrem, e a gente lamenta muito o fato dele não estar mais aqui, mas a obra dele, obviamente, é eterna, o legado dele está aí. A gente só tem 5 títulos porque ele ajudou a pavimentar isso lá desde o início. E se você pegar a história do Pelé em termos de representatividade, nenhum brasileiro abriu tantas portas do Brasil no mundo como ele, sendo recebido por autoridades, chefes de estados, reis e rainhas, estendendo o tapete vermelho por onde ele passava. É impressionante o poder que Pelé tem sobre o mundo, sempre teve, a ponto da Bola de Ouro registrar numa justiça histórica 7 prêmios de melhor jogador do mundo, o qual ele merecia quando jogava, porque até então o prêmio não existia. E eu queria dizer para vocês que quando eu, por exemplo, que tenho 41 anos, tomei conta do futebol, do que era o futebol, é curioso que os primeiros relatos que eu tenho, os primeiros momentos que eu tenho na minha cabeça são obviamente do meu pai me mostrando o que era o Pelé. Quando, no momento de Copa do Mundo, eu comecei a acompanhar na Copa de 90, depois especialmente na de 94, e aí você sempre faz o resgate, né? Naquela época não tinha internet, mas a televisão resgatava os grandes momentos em Copas do Mundo, e uma coisa que mais me chamou a atenção, eu estou um pouco emocionado, porque isso remete a uma época de quando a gente está começando a acompanhar futebol, sabe? E aí o Pelé meio que entra na nossa vida, na nossa memória, de uma forma meio que instintiva. Quando a gente se dá conta, a gente sabe quem é o Pelé. E aí eu lembro do meu pai me mostrando os gols que o Pelé não fez. E que ficaram tão marcados quanto os gols que ele fez. Então, aí eu lembro daquele lance contra o Uruguai, por exemplo, que ele dá uma meia-lua no goleiro sem tocar na bola, e eu lembro a primeira vez que eu vi aquele lance, eu pensei, meu Deus. Ali eu tive a dimensão do que era o Pelé. O cara que faz aquilo numa Copa do Mundo, e aquele lance
ficar eternizado depois do chute no meio do campo, que todo mundo, quando tenta fazer hoje, fala o gol que o Pelé não fez, ou quando alguém até marca um gol do meio do campo, alguém fala, o cara fez o gol que o Pelé não conseguiu. Numa Copa do Mundo, a defesa do Gordon Banks, porque ele tinha isso, ele tinha impulsão, ele tinha cabeceio, ele chutava com as duas pernas, era um negócio, ele tinha drible, ele tinha velocidade, ele tinha força, ele sabia bater, ele sabia apanhar. Tem histórias míticas de um jogo em que ele foi expulso e a torcida começou a vaiar o juiz e a torcida ameaçou invadir o gramado e tiveram que chamar ele do vestiário para ele continuar jogando. Coisas que só ele fazia, só ele fazia. E aí eu lembro que, né, nessa época eu fui introduzido ao que era o Pelé. E aí a gente começa a acompanhar mais o futebol e ver que aquele cara é brasileiro e ver que aquele cara ganhou a Copa do Mundo pra gente, numa época difícil politicamente do Brasil, né, nos anos 70, em que ele ganhou o tricampeonato. O Brasil já era o primeiro a ser tricampeão, antes de todo mundo. O Pelé é futebol, né? O Pelé é o futebol, então quem ama o futebol reverencia o que foi e o que é e o que sempre será Pelé. Só um relato de como nem tudo está nos vídeos, nem tudo está nas imagens, muitas coisas estão nos livros, na história, no que é nos contado, e especialmente no que é construído, para que hoje a gente chegue aqui e ame o futebol desse jeito, um futebol que se modificou, que virou um negócio bilionário mundo afora, que está muito mais evoluído em certos aspectos, mas existe um começo. E desse começo, desse crescimento, esse cara fez o Brasil ser o que ele se tornou no futebol mundial. Valeu, Pelé. Obrigado.